Glória ao Pai, Filho e ao Espírito Santo. Senhor, purificai os meus lábios e o coração, para que eu anuncie dignamente a vossa santa palavra. O evangelho dessa quinta-feira está em Lucas 5, de 1 a 11. Evangelho do dia 5/9/2024. Lucas 5, de 1 a 11. Certo dia, Jesus estava na margem do lago de Genezaré. A multidão se apertava a seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se da barca e ensinava às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avance para a água mais profunda, lance as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, tentamos a noite inteira e não pescamos nada. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se arrebentavam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que fosse ajudá-lo. Eles foram e encheram duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver isso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-te de mim, porque sou um pecador. E que o espanto tinha tomado conta de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filho de Zebedeu, que era sócio de Simão, também ficaram espantados. Mas Jesus disse a Simão: não tenha medo. De hoje em diante vocês serão pescadores de homens. Então lavaram as redes, as barcas, para a margem. Deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os irmãos e irmãs, Jesus é Deus. Por isso que Jesus operava milagres, prodígios maravilhosos. Jesus, dentro da sua missão, no início da sua missão, ele curava pessoas com lepra, ressuscitava pessoas que tinham morrido, curava pessoas coxas, sem perna, sem braço. Jesus é Deus. E Deus pode tudo. Deus pode colocar uma perna, fazer uma perna crescer na pessoa. Como de fato aconteceu muitos milagres assim. E ali estava diante de outro milagre, que foi a pesca. E os pescadores tentaram a noite inteira e não acharam um peixe sequer. De repente, Jesus manda lançar a rede sobre o mar. E a rede se encheram a ponto de arrebentar as redes. E aquilo ali criou um espanto, as pessoas ficaram muito espantadas e admiradas com tudo aquilo que estava acontecendo diante dos olhos dele ali, né? Eles são testemunha ocular e eles viram tudo. Não foi à toa, meus irmãos e irmãs, que esses homens
seguiram Jesus fielmente a ponto de dar a própria vida a eles. Eles viram tudo, eles presenciaram, foram testemunha ocular dos milagres que acontecia, que Jesus operava diante dos olhos deles. Você veja que Pedro deixou tudo e seguiu Jesus. No final do Evangelho fala isso. Ele deixou tudo e seguiu Jesus. Pedro tinha uma companhia de pesca, uma empresa, pescadores. Entregou tudo, largou tudo para seguir. Porque eles viram que ali era o Messias mesmo que estava aí no meio deles. Eles viram coisas que aconteciam que só Deus pode ressuscitar o morto, né? Só Deus pode fazer um milagre desse, encher a rede de peixes. Só Deus pode curar um doente. Só Deus pode. Então, eles se encheram de fé, coragem e largaram a companhia de pesca deles e foram seguir Jesus. Servir ao reino de Deus. E Pedro foi aquele que foi escolhido por Deus para ser o primeiro papa da Igreja Católica. Primeiro chefe da igreja. Igreja primitiva, igreja pequena, né? Pouquinha gente. Mas Pedro estava ali como o primeiro papa da igreja. A palavra papa vem do grego, quer dizer pai. Papai. Papa quer dizer papai. Padre quer dizer pai. E eles deixaram tudo para seguir o mestre. É isso, meus irmãos, que precisa acontecer com qualquer cristão batizado que quer seguir os caminhos de Deus. Existe muita coisa, tem muita coisa que a gente tem que deixar. Você não pode servir a dois senhores, porque você pode amar mais a um e odiar o outro. Jesus mesmo disse, ele pode servir a Deus e ao dinheiro. E a este mundo. Esse mundo sedutor, né? Perigoso. Tem muita gente que quer que se acorda espiritualmente ou vem para a igreja e às vezes não quer largar aqueles pecados de estimação que todos nós temos, né? Se não largar o seu pecado de estimação para seguir Jesus na igreja, através da igreja, você não consegue. Você não consegue servir a Deus. Está servindo a dois senhores. A Deus e ao seu pecado de estimação. Tem que largar o pecado. Primeira coisa que um católico tem que fazer, batizado tem que fazer quando ele se acorda espiritualmente e vem para a igreja, é procurar um sacerdote, fazer uma boa confissão. Se possível, fazer uma lista, um papel, não tem problema não. Eu faço isso. Escrevo num papel para não esquecer. A gente, quando passa dos 50, 60, a memória começa a ficar curta, né? E é bom a gente fazer uma listazinha dos pecados. Você lê na frente do padre, depois você destrói o papel que você escreveu. E ali você faz uma boa confissão e você começa a seguir a igreja, Jesus, através da igreja. Indo para a missa aos domingos, levando uma vida de oração, comungando Jesus na Eucaristia, adorando, fazendo um momento de adoração ao Santíssimo. É isso que Jesus quer de nós. Dando esmola quem precisa, à medida que você puder. Se não puder, não tem problema. Mas se puder, ajude aquele que precisa, que está passando necessidade, porque é uma prática que Deus deixou na sua igreja e agrada a Deus, a prática da esmola.
caridade, esse amor próximo, né? E aí, meus irmãos e irmãs, a gente segue andando atrás de Jesus. É assim nesse mundo de hoje. Não podemos servir a Deus e aos nossos pecados. Com nossos pecados não nos serve a Deus, não consegue. Como é que você vai participar dos sacramentos da igreja se você está num pecado mortal? Em pecado mortal você não pode nem comungar. Tem que confessar o pecado primeiro para poder comungar o corpo de Cristo. Pecado mortal, se a pessoa morrer com ele, diz a palavra de Deus, o catecismo da igreja, não tem salvação. Quem está no pecado mortal, corra atrás de um sacerdote para confessar. Assim como você, quando fica doente, com a dor, corre atrás do médico. É isso? Então, o sacerdote é o médico da alma. Você sente a consciência pesada, você não se sente bem quando você está num pecado grave. Você deseja, quando você é cristão de verdade, você deseja confessar esse pecado, ficar livre dele. A mesma coisa é o corpo da gente quando adoece, fica uma dor. Você procura um médico, tomar um remédio para sarar. E o nosso médico é o sacerdote, nesse caso espiritual da alma, né? Ele é o médico da alma. Ele perdoa em nome de Jesus o nosso pecado. O padre é o instrumento, é Deus que perdoa. E ali a gente sai leve, tranquilo. A gente começa a viver uma vida nova, cheia do Espírito Santo de Deus. E aí, a vida melhora, a gente fica leve, consciência tranquila. E é bem gostoso, viu? De vez em quando faço uma confissão, pelo menos de mês em mês, se puder fazer uma confissão, é muito bom. A gente é pecador. Você sempre está limpo. Nossas faltas. E Deus é esse Pai que nos perdoa. Esse Pai que mandou o seu próprio Filho para morrer na cruz por nós. E a gente ser perdoado de todas as faltas. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Por ter mandado o teu Filho Jesus aqui à Terra para salvar a humanidade. Para me salvar. Este pobre pecador que não merece muita coisa. Mas o Senhor, na sua misericórdia, na sua bondade, enviou o teu Filho único, Jesus Cristo. E Ele fez o sacrifício por nós. Morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Muito obrigado. E a gente agradece a Deus através da nossa conduta nesta terra. Você tem uma conduta de um cristão de verdade, já está agradecendo a Deus. Diz as cartas de São Paulo aos Hebreus, quando a gente peca, comete um pecado grave, nós estamos crucificando Jesus Cristo novamente na cruz. Veja que sofrimento. Como Deus sofre com os nossos pecados mortais. Quando a gente comete um pecado mortal, a gente está crucificando Cristo na cruz novamente. A gente tem que ter muito cuidado para não cometer o pecado mortal. E de vez em quando, sempre que puder, sentir necessidade, procure um sacerdote e se confesse. Esse sacramento apaga todos os nossos pecados. Nós começamos tudo de novo, vida nova. É como Deus pegasse uma borracha e apagasse o que está escrito. Aquela página de coisa, de caderno, volta a ficar branca de novo.
É assim, meu irmão. Mas a marca fica. A marca ficou lá. Deus perdoa os nossos pecados, mas fica a marca do pecado original. Que só vai se limpar mesmo no dia que a gente morrer, que for passar pelo purgatório. Todos nós passaremos por lá. A gente passa a borracha. Mas pode ver que ali fica a marca da escrita. É assim. Deus perdoa? Claro que perdoa. Mas ali ficou a marca. E a gente vai passar pelo purgatório. A limpar totalmente, a alvejar. E aí nós podemos contemplar a face de Deus Todo-Poderoso. Que Deus nos abençoe. Deus nos dê força, sabedoria, para a gente viver a santidade nesta terra. Quanto vida nós tivermos aqui. Sei que a gente é fraco, é pecador, a gente comete besteira, faz besteira, fala besteira com a língua da gente, né? Esse pedacinho de carne é perigoso. Mas nós temos um advogado, Jesus Cristo. Temos nossa Mãe Santíssima também como advogada para nos interceder por nós. É a Mãezona do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vai ser louvado nossa Mãe Maria Santíssima.